Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Francisco, sou natural do Equador, nasci na cidade que se chama Riobamba. Nós temos aí uma temperatura média de 12 graus, uma altitude de 2.800 metros. Esta cidade pertence à região andina do Equador, mas também o Equador tem outras três regiões, a região costeira, a região oriental, que é parte da Amazônia equatoriana, e também as Ilhas Galápagos, que é muito famosa e conhecida. Eu sou formado em engenharia e também tenho um mestrado em administração empresarial, e também teve a oportunidade de ir para a Itália fazer um diplomado na área social, onde teve a oportunidade de viajar para Portugal. Então, meu início de aprendizagem do idioma português nasceu aí, justo da necessidade de comunicar-me com os portugueses. Eu tive algumas experiências com algumas pessoas que eu não me consegui comunicar. Então, iniciei minha aprendizagem utilizando as plataformas, os aplicativos, onde conheci a pessoa que agora é minha esposa. Então, aí já começou uma outra história. Eu já vim conhecer aqui o Brasil por vacações e vim para conhecer o Brasil no ano 2018. Depois a gente decidiu ficar em Equador mesmo, mas ao final de contas minha mulher não se adaptou um pouco ao clima e também por causa da família, que queria estar perto da criança que nós temos agora, que tem 2 anos. E, então esse é o motivo porque eu estou aqui em Fortaleza, Brasil, porque ela é natural de aqui. Quando eu passei esses 3 meses em Portugal, eu não consegui me comunicar com as pessoas locais. Eu tive algumas experiências onde ninguém compreendia ninguém. Eu saí a conhecer vários lugares, várias cidades e sempre teve o mesmo problema. Então, eu fiquei interessado cada vez mais em falar português. E essa experiência de similitude com o espanhol não é tanto assim na vida real, porque as pessoas têm outro sotaque, outro vocabulário às vezes, então é muito difícil fazer uma boa comunicação. Eu muitas vezes estava na rua, fiz as perguntas em espanhol e as pessoas não me compreendiam. Algumas vezes eu explicava que eu ia falar mais devagar o espanhol e que, por favor, falem devagar português para tentar se comunicar, mas mesmo assim tinha dificuldade. Então, eu pensei, nossa, tenho que iniciar este estudo e foi assim que eu comecei. Mas depois já foi praticamente minha mulher, que foi minha professora, e que eu fui aprendendo o português já de maneira natural. Mas agora que eu já estou em Brasil, que iniciei formalmente estudos do idioma português. Então eu percebi que tinha muitas lagoas, muitas coisas que eu não tinha aprendido dessa forma natural, que são necessárias para ir para frente, para poder escrever bem, para poder falar bem. Então, agora este curso já formal da UFC me está ajudando muito para lograr esses objetivos, já depois para o trabalho, depois para me desenvolver já no ambiente português. Agora, a adaptação na cultura brasileira está sendo um pouco difícil para mim, por enquanto eu sou mais do frio, né? Mas mesmo assim eu adoro conhecer lugares, eu gosto de me adaptar à realidade de outras cidades, de outros países. Fica assim como uma meta. Então, este fato de eu fazer uma família com uma pessoa estrangeira me permite fazer esta aprendizagem, esta interculturalização com o povo brasileiro. Então, enquanto a comida, eu percebo diferenças, mas mesmo assim gosto. Mesmo assim, por exemplo, nós em Equador acostumamos mais que o primeiro prato seja uma sopa, né? Então sempre é a sopa, que sempre nós temos batatas, e depois vem o segundo prato, que é arroz com uma carne, uma proteína, salada.
E isso aqui não se tem como cultura. Muitas vezes é um só prato, não é sempre sopa, né? Então, um pouco assim, essas diferenças que para mim é como que falta, não? Mas eu termino me acostumando, porque a pessoa, eu acho que consiga se acostumar à realidade que vive. Eu faço uma comparação do estilo de vida aqui do meu país com o lugar que eu estou morando. Praticamente as pessoas aqui vejo que curtem mais a vida, se divertem mais. Nós aqui na Serra Equatoriana somos mais conservadores. Tipo, saímos na praia, por exemplo, uma vez ao ano. Aqui as pessoas podem ir cada semana a tomar uma cerveja, a comer, a compartilhar com os amigos. Então são realidades diferentes, principalmente nas cidades onde que eu nasci, onde eu moro. Então um pouco essa é a diferença. Agora, ao início eu tive assim medo, não, por causa da violência também, mas todos os países têm essa realidade. E a gente tem que saber conhecer os lugares, os dias, as horas que fica mais seguro. Por causa da pandemia, a gente está um pouco fechado, não? Mas como eu estou conhecendo alguns nomes, algumas coisas, às vezes fico confundido, não, com as palavras. Por exemplo, nós não usamos a palavra vitamina. Nós usamos mais como se fosse um medicamento, um suplemento, uma coisa. Mas aqui a palavra vitamina é feito com leite, com fruta, mas nós chamamos isso batido. Então é um batido, é a vitamina. Então para mim, vitamina, quando penso, minha esposa diz, quero uma vitamina, é como se eu estivesse doente e quero algum suplemento, alguma coisa. Depois fico pensando, simplesmente é alguma coisa para comer na hora. Então, para mim sempre é assim, essa que já está na minha cabeça, que às vezes não consigo mudar assim rápido. Quando eu venho a morar no Brasil, sempre o estrangeiro sempre pensa que é o carnaval, a samba, e a praia e a cerveja. Mas Brasil é um mundo complexo, uma coisa gigante, tanto de superfície, tanto de cultura. Depois a gente entende que é um povo que se formou de diferentes outros povos, tem sua própria história, muito diferente aos povos latinos falantes de espanhol. E a gente tem que compreender isso para poder entender essas diferenças. Nós, como países latinos falantes de espanhol, temos outra história, principalmente esta questão da colonização, da descolonização, foi muito diferente. Então, isso faz que os povos tenham culturas diferentes. Ainda disso, temos esta diferença de linguagem, que de alguma forma é uma barreira, é tipo um muro que até agora existe. Eu gostaria, não, como um sonho, que Sudamérica seja mais unida, tenha essas diferenças sejam menores e que os países, os políticos fizeram alguma coisa a respeito. Até para que exista essa troca cultural de nós e outros países, poder morar mais tranquilamente nos outros países, assim como os brasileiros podem ir para os outros países de fala espanhola e fazer as suas vidas normalmente. Minha filha tem as duas nacionalidades, equatoriana e brasileira, mas ela nasceu lá em Equador, mas por causa das leis brasileiras, todo nato de pai ou mãe estrangeira é brasileira, não? Então ela tem as duas nacionalidades e também eu fico assim feliz, não? Porque minha filha já representa essa troca de culturas, porque ela praticamente em casa aprende espanhol e aprende português. Então
ela com certeza tem os 2 idiomas nativos, né? Então, para mim é uma felicidade também. Eu gostaria que ela aprenda muitos idiomas mais, que se comunique com o mundo de maneira fluente. Agora eu também fico muito motivado por outros idiomas. Então, fico assim olhando o mundo já não tão distante, fico olhando o mundo já mais unido por causa de superar essas barreiras de idioma. Então, já a informação é mais fácil, consigo ler toda a informação diretamente da fonte, né? Então, para mim, isso é uma felicidade, uma coisa boa para mim. É um sonho pessoal, é realizar-me, não, profissionalmente, continuar com minha carreira, desenvolver minha carreira aqui. Também agora fico muito motivado com a parte de idiomas, que eu gostaria de levar em paralelo os idiomas, por causa que eu já estou conhecendo, cada vez vou aprendendo mais o idioma, então eu posso ajudar as pessoas que estão interessadas no espanhol, não? Porque conheço os idiomas e gostaria de aprender mais, cada vez mais da cultura mesmo, e poder ser essa pessoa que comunique os povos, que seja essa conexão entre os povos. Posso explicar melhor a parte do nosso país, ou mesmo os vizinhos países. Também posso explicar melhor como que funciona a parte turística, os lugares, que muitas vezes aqui o brasileiro também tem assim algum preconceito, porque falta de conhecimento, não? Pensando também que como o Equador é um país que está na linha equatorial, o país todo é quente, mas não é assim. Nós temos cidades que são muito frias por causa da altitude. Então, os vulcões que estão ativos. Então, gostaria de explicar todas essas coisas para que as pessoas conheçam a realidade. Para mim, esta experiência que agora tenho é muito importante para a minha vida, porque fica um registro, não? Tanto para mim e quanto mais para minha filha, que ela vai olhar, vai entender como que ela nasceu, como que ela se iniciou. Depois vai ser tipo uma lembrança muito boa para a parte pessoal. Então, para minha filha, gostaria que ela, quando compreendesse, que este vídeo for com muito carinho até para ela.